Borderline, transtorno de personalidade borderline. Mas afinal de contas, o que significa isso? Eu vou começar a publicar uma série de vídeos aqui no meu perfil sobre este assunto. Ainda no final do século XIX, mas principalmente entre as décadas de 1930 e 1950, muitos terapeutas, principalmente da tradição psicanalítica, notaram um certo tipo de pacientes que eram graves demais para se enquadrarem na condição de neurótico, mas não tão graves, não tão loucos, para se enquadrarem numa condição de psicóticos, ou seja, passavam no teste da realidade. Então, estes pacientes pareciam habitar numa certa borderland psicológica, uma terra de fronteira. Foi daí que dentro da psicanálise surge o conceito borderline, em inglês, linha de fronteira. E o que quer dizer isso? É a fronteira entre a neurose e a psicose. A pessoa que carrega o modo de funcionamento borderline transita nesta fronteira, flertando ora com a neurose, ora com a psicose, mas nunca se fixando totalmente num lado somente da fronteira. Também são conhecidos pela psicanálise contemporânea como fronteiriços, ou pacientes limite, ou limítrofes. Em 1980, surge no DSM-3 o chamado transtorno de personalidade borderline. Isto mostra o reconhecimento da comunidade científica deste conceito que é cunhado e desenvolvido dentro da psicanálise. Contudo, se perde a ideia de modo de funcionamento. O que nós observamos na prática foi uma perda da riqueza e da complexidade de décadas e décadas de tratamento com esses pacientes limites, sendo muitas vezes substituída por uma ideia meio caricata e meio exagerada do que é ser borderline. Muitos livros populares, por exemplo, imaginam borderline como aquele malucão beleza, saindo brigando com todo mundo por aí, fazendo escândalo em tudo quanto é lugar, tacando fogo no carro do namorado por causa de ciúmes, ou semanalmente ameaçando se matar. É claro que muitos casos graves apresentam essas características, mas nós temos que ter muito cuidado com essa visão estereotipada e empobrecida do que é ser borderline. Então, lamentavelmente e assustadoramente, nós observamos por aí dezenas de pessoas sendo diagnosticadas com este transtorno de personalidade depois de uma consulta psiquiátrica de 15 minutos. Nosso objetivo aqui, com a produção de uma série de vídeos esclarecedores sobre esse assunto, é tratar esta questão com muita seriedade. Nós vamos pensar sobre modos de tratamento, modos de funcionamento, entre outras coisas. E é importante ressaltar um ponto. Não se mapeia uma personalidade ou modo de funcionamento borderline através de certas situações estereotípicas. Ou seja, não é uma questão comportamental. A principal forma de mapear e diagnosticar alguém com um modo de funcionamento borderline tem a ver com seus mecanismos de defesa, a maneira como ela se defende, principalmente da ideia do abandono. Inevitavelmente, os borderlines sofreram de algum abandono físico ou emocional muito grave. E é por isso que eles passam a vida numa luta desesperada para se defenderem de serem novamente abandonados. Fica então atento aqui ao perfil, que eu vou publicar uma série de vídeos tratando deste e de outros assuntos ligados ao diagnóstico psicanalítico. Se você quer ter acesso a mais material sobre esse assunto, fique de olho no lançamento da comunidade Mente Analítica, que será feito agora no início de outubro. E lá nós temos uma série de aulas, numa série completa sobre o diagnóstico psicanalítico e sobre psicopatologias a partir da psicanálise. Está imperdível. Dá uma olhada lá. E se você tem perguntas, comentários, dúvidas, coloca aqui nos comentários que eu terei muito prazer em responder.